Estamos aqui reunidos mais um primeiro dia da semana e hoje começando mais um tema de sermãos, onde estaremos falando de um assunto específico, já que semana passada foi encerrado o assunto comunhão. Então hoje vamos começar um novo tema, e esse tema é crescimento espiritual, um tema muito importante. Hoje então eu gostaria de dar uma introdução ao assunto, mostrando a urgência e também a importância de termos um crescimento espiritual para termos um bom relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que temos que entender quando falamos sobre crescimento espiritual é que isso envolve uma mudança de mente e de vida. Claro que tudo isso pautado na palavra de Deus. E eu acredito que nada ilustra melhor essa situação do que 1 Pedro, capítulo 2, de versículo 1 a 10. Nós vamos lendo por partes, tá bem? Mas pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, de versículo 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, de versículo 1 em diante. Ele vai dizer assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Então, a passagem já nos apresenta uma primeira instrução nesse manual, se é que podemos dizer assim, dessa carta de Pedro, que é sobre o crescimento, que é a conversão. Ou seja, é uma alteração de sentido, é uma santificação, uma purificação. Então ele começa despojando-vos, ou largando, deixando de lado, abandonando toda a maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicência. Então você vai ter uma purificação. Você vai largar tudo isso e agora você vai ter uma mudança de vidas. E essa mudança acontece como? Desejando ardentemente, ou outras versões falam de todo o coração, o genuíno leite espiritual. Então nós podemos entender que a nossa saúde espiritual depende diretamente da nossa alimentação. E se formos colocar em prática na vida nossa que temos diariamente, podemos observar que todos nós dependemos de alimento para nos fortalecer, e principalmente aqueles que são recém-nascidos. Eles não podem ficar nem um dia sequer sem alimento. Isso pode gerar problemas sérios de saúde para essa criança. Então, também nós devemos desejar esse leite, esse alimento espiritual, para que possamos estar adquirindo o crescimento necessário para a nossa salvação, tudo isso que vai ser dado por Deus. Então repare também que ele não disse que assim que nós tivermos essa purificação, nós já vamos ter a salvação. É um processo, como estávamos falando aqui na aula dominical, após o batismo, nós nascemos de novo, mas isso não nos dá um passe direto para o céu, não nos dá um passe livre para o céu. E isso só desculpa, me perdi um pouco. É só uma declaração de que você está assumindo esse compromisso com Deus publicamente, também diante de Deus, mas isso não nos dá um passe direto para o céu. O que vai nos levar para o céu é justamente esse crescimento, que ele vai falar, que esse crescimento vai ser usado, o crescimento para a salvação. Então, agora que somos crianças recém-convertidas, nós precisamos nos alimentar para adquirir esse conhecimento. Mas será que paramos nos primeiros passos dessa caminhada? Será que nós estamos realmente habituados com essa ideia de que o batismo nos dá a salvação e não nos esforçamos mais em adquirir conhecimento e crescimento? Eu confesso que algumas vezes eu já fui pego nesse pensamento de que já sou batizado, então eu estou tranquilo, eu não tenho problema com isso, Então eu já estou quase que garantido no céu.
Mas não é bem assim que funciona, e nós sabemos disso. E para esclarecer para nós isso, que o batismo não é uma garantia de que nós vamos para o céu. Mas então por que eu devo me batizar se ele não é uma garantia que eu vou para o céu? Porque sem o batismo é garantido que você não vai. Então, mas você se batizando, você pode perder a salvação, não porque Deus tira de você, mas porque você abre mão dessa graça, dessa salvação, buscando as coisas que agradam o seu coração. Então, por isso que nós devemos estar continuamente buscando este alimento espiritual para estarmos crescendo espiritualmente. Porque quando estivermos prestes a cair em alguma armadilha do pecado que nos for apresentada, se nós formos ainda imaturos na fé, nós vamos cair. E vamos cair feio. Vocês já perceberam como as crianças, as criancinhas são... elas não se preocupam muito com as consequências dos atos, tanto que elas correm com garfo na mão, com faca na mão, põem o dedo na tomada. Elas fazem coisas assim que nós, por exemplo, sabemos que é perigoso. E justamente o crescimento vai dar essa maturidade para que você saiba os perigos e como se livrar deles. Então, a nossa vida continua sendo dessa forma. Estamos ali andando numa corda bamba, onde podemos sim cair, podemos nos machucar, e estamos recebendo instruções da forma, olha, cuidado, você pode cair daí, você pode se machucar, e nós corremos esse risco. E se estivermos imaturos, caímos. Mas se estivermos crescidos espiritualmente, nós teremos as ferramentas necessárias para quando for apresentadas essas armadilhas, nós dizemos, não, eu não quero, eu não vou, obrigado, não gosto, o meu Deus não vai se agradar com isso, então eu não faço. Isso é maturidade. Então, continuando a nossa passagem, no versículo 4, ele vai dizer, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é a preciosidade. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também forem destinados. Então, agora Pedro está colocando que Jesus é a pedra viva. Eu acho interessante a gente observar que ele diz que é a pedra viva. Ele não diz é uma pedra viva, dando a conotação que só existe ela. É só aquela pedra viva, ele é a pedra viva. Porque poderia se dar a entender que se dissesse ele é uma pedra viva, então tem outra pedra viva? Não, então ele é a pedra viva. Ele é o grande fundamento pelo qual eu e você devemos estar edificados. Ele é a nossa base, ele é o nosso fundamento. Não existe outro fundamento que não seja Cristo. Ninguém pode ter outro Salvador, outro Senhor, outro Deus. Não pode existir outro dono da igreja. Jesus é a pedra viva. Ele deve ocupar o lugar central nesse processo de crescimento, porque justamente ele é a pedra que vive. E vive porque morreu, ressuscitou e agora vive pelos séculos dos séculos. E na minha visão, eu gosto muito também dessa passagem, esse versículo 7, que ele diz que Jesus é a preciosidade. Ele não é uma preciosidade qualquer, entre tantas outras. Ele é a preciosidade. Existem várias preciosidades, mas Jesus é a preciosidade, é a coisa mais preciosa que pode existir. Nas palavras de Jesus, é como se você encontrasse um tesouro, você vende tudo para adquirir aquele tesouro, você acha uma grande pérola valiosa, você vende tudo para adquirir aquela pedra. Então, Jesus é essa preciosidade. E por que eu digo que isso é tão importante assim, estarmos entendendo, ou para mim é tão importante? Porque
é bom entendermos que você gosta da sua casa, você gosta do seu carro, você gosta da sua conta bancária lá cheia de dinheiro, você gosta dos seus diplomas que você adquiriu com tantos estudos, tantos esforços, você gosta de todos os bens que você tem, do seu celular, do seu computador. Tudo isso são coisas preciosas, mas nada disso é a preciosidade. A preciosidade é Jesus. E eu e você precisamos entender que devemos estar dispostos a largar tudo isso por Jesus, porque Ele sim é a preciosidade, é a coisa mais valiosa, é o ser mais valioso que possa existir. Então, Ele é a nossa maior bênção, Ele é a nossa maior riqueza, é a nossa maior herança, Ele é verdadeiramente a preciosidade. E o texto continua dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É tão bom saber que nós somos valiosos para Deus, que Ele nos deu tantos títulos assim para sermos dele, e somos dele porque Ele nos comprou através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós já conhecemos essa preciosidade, e Ele fala aqui no versículo 9 mesmo, que Ele nos comprou para que nós pudéssemos proclamar as virtudes de Cristo, para que outros também conheçam essa maravilhosa luz, conheçam essa preciosidade que é Jesus. E a nossa motivação para estarmos proclamando essa virtude, para estarmos transmitindo essa mensagem adiante, vem logo no versículo 10, que ele diz: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, esse Deus Todo-Poderoso fez uma obra em mim. E eu não era povo, mas agora eu sou povo. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Eu estava morto e agora vivo. Eu era um escravo e agora sou livre. Eu não enxergava, agora eu vejo. Eu estava indo para o inferno e agora eu sou um cidadão do céu. Então, Deus me livrou do mundo, Deus me livrou do diabo, me livrou do inferno. Deus fez em mim uma obra fantástica, e isso deve ser o meu incentivo para que aconteça isso também na vida de outras pessoas que ainda não conheceram essa preciosidade, que não encontraram Jesus e ainda não deram a sua vida para Ele. Então, o crescimento espiritual é justamente sobre tudo isso que estamos falando aqui. Não é somente conhecer a Cristo, porque todos conhecem Cristo, é sobre viver Cristo, é sobre ser assim como Cristo foi. Você se converteu, amém, glória a Deus, a igreja está feliz, o céu está em festa com a sua conversão, mas não pare por aí, viva para Cristo, não seja apenas um figurante nessa obra. Sabe aqueles figurantes que passam na novela, assim, lá desfocado, lá longe, assim, que você nem consegue reconhecer o rosto? Não podemos ser essa pessoa, porque nós fomos comprados por grande valor, por sangue de Cristo foi o valor que fomos comprados. Então, nós precisamos estar nos alimentando diariamente para estarmos constantemente crescendo. E crescendo com o verdadeiro leite espiritual, o genuíno leite espiritual. Viver Cristo. E também é bom lembrar que ninguém cresce sozinho, né? Todos nós dependemos um do outro aqui para crescer. Nós vamos crescendo e vamos nos capacitando para ensinar o próximo. E o próximo vai crescendo, para se capacitando, para ensinar o próximo. Então vamos ter um crescimento comunitário entre todos nós. E que possamos estar nos esforçando, nos dedicando
Porque nós conhecemos essa preciosidade e sabemos do amor de Cristo por nós, e sabemos como Ele é grandioso, como Ele é o Deus maravilhoso, como Ele é o Deus perfeito que nos ama e que morreu por nós. Então vamos valorizá-lo e vamos viver essa vida de crescimento. É interessante também lembrarmos que quando Jesus coloca nós como pedras vivas, nós fazemos parte dessa obra. Nós somos as pedras vivas. Ele é a pedra viva. Nós somos as pedras vivas, que é assim lá, acho que em João 15, que diz que ele é a videira verdadeira e nós somos seus ramos. Aquela seiva que passa pela videira também chega aos ramos. Então nós fazemos parte dessa obra. Nós temos uma comunhão orgânica entre nós. Nós estamos juntos e que possamos lembrar sempre disso quando passarmos por dificuldades, que esse ramo tem que dar frutos. Nós temos que frutificar e é justamente com o crescimento que vamos estar gerando esses frutos necessários para que possamos ter grandes obras. Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para nós. Vamos ficar em pé, por favor, vamos orar e encerrar.